Então, boa noite a todas e todos. Nosso terceiro encontro de processo civil aqui hoje. Eu quero dizer novamente o quanto eu estou feliz por estar aqui com vocês, por fazer parte desse curso. A gente está falando um pouco sobre execução, cumprimento de sentença, né? Nós já tivemos 2 encontros. No primeiro encontro, a gente fez uma introdução falando dos princípios, do conceito de título executivo, quais são os tipos de título executivo judicial e extrajudicial, os requisitos que um documento precisa ter para ostentar esse status de título executivo. No segundo encontro, a gente falou um pouco sobre a liquidação de sentença, quando vai ser cabível, quais são os tipos, o procedimento de cada tipo de liquidação. A gente falou um pouco também sobre o cumprimento provisório de sentença, quando ele vai ser cabível, né? E aí, hoje, a gente vai dar prosseguimento à parte de cumprimento de sentença e a gente vai falar um pouco sobre os tipos, as modalidades de cumprimento de sentença, né? Qual é o procedimento de cada um deles, quais as características próprias de cada um deles. Eu trouxe também algumas questões de concurso para a gente poder entender como essa matéria é cobrada, né, nos concursos. A gente vai falar sobre uma modalidade de cumprimento de sentença que é muito cara, muito assim, característica de defensoria pública, que é do cumprimento de sentença que condena em obrigação de pagar alimentos, né, quais são as características e tudo sobre a prisão civil também. E também das demais modalidades de cumprimento de sentença, obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa, e assim por diante. Então, vamos começar. Quais são as caras? A gente vai começar falando do cumprimento definitivo de sentença que condena em obrigação de pagar quantia certa, certo? Que é aquela modalidade mais clássica, né? Aquela que primeiro a gente pensa quando fala de cumprimento de sentença. Alguém deve algo, né? Tem uma obrigação já fixada numa sentença de pagar uma quantia a outra pessoa e essa obrigação não foi cumprida, essa obrigação ficou inadimplida. Quais são as características dessa modalidade de cumprimento de sentença? Ela é regida pelo princípio da inércia da jurisdição, então sempre vai ser feita a requerimento do exequente. Depois, quando a gente está acompanhando o processo, na fase de conhecimento, vai ser proferida a sentença, vão ser interpostos os recursos cabíveis e em um dado momento vai acontecer o trânsito em julgado. Nesse momento, você já vai ter um título executivo transitado em julgado, que não é passível de discussão, né, a não ser pela via da ação rescisória, enfim. Mas o máximo que o juiz vai poder fazer com esse título é intimar para... Oi? Não, ele vai poder intimar que teve o trânsito em julgado para que o exequente tome as medidas cabíveis, né? Mas vai sempre caber ao exequente, ao credor, ao vencedor daquela fase de conhecimento, dar início ao cumprimento de sentença, né? Instaurar o procedimento de liquidação de sentença. E como a gente vem repisando muito nos encontros anteriores, essa é uma fase procedimental que é decorrente da não satisfação espontânea de uma obrigação de pagar quantia, que já foi fixado num título executivo judicial transitado em julgado. Então, sempre vai ser preciso instaurar o cumprimento de sentença? Em todos os casos vai ser necessária a instauração? Não necessariamente, né? O devedor ele pode reconhecer que perdeu, né? Fim da linha, acabou para ele, e se conformar e efetuar o pagamento voluntário. E aí não será necessário deflagrar o procedimento de cumprimento de sentença. Então, essa fase procedimental, a característica dela é o fato de ter restado inadimplida aquela obrigação fixada no título, né? Qual é o procedimento? O primeiro é o que a gente já mencionou, que vai ser iniciado a requerimento do exequente a ser necessariamente instruída com demonstrativo atualizado e discriminado do débito. Isso está lá no artigo 524 do Código, né? Então, é um ônus do exequente dar início ao cumprimento de sentença por meio da juntada dos cálculos atualizados, né? É muito comum a gente ver
o exequente querer dar início ao cumprimento de sentença sem apresentar esses cálculos, né? Requer a intimação do executado para efetuar o pagamento do débito. Isso é uma tecnia, porque o executado ele já tem que ser intimado do valor exato que ele tem que pagar, né? E esse é um ônus que cabe ao exequente, fazer o cálculo até para embasar a eventual defesa do executado por meio de impugnação, né? Se ele quiser, por exemplo, arguir um excesso de execução, alguma coisa, ele tem que saber qual é o valor que ele deve, qual é o valor que o credor entende devido. Então, isso já tem que constar lá na petição do cumprimento de sentença. A segunda etapa é a intimação do executado para pagar o débito no prazo de 15 dias. E aí, sobre isso, a gente tem algumas observações. A intimação vai ser realizada na forma que está prevista no artigo 513, parágrafo 2º, que a gente viu no encontro anterior, né? Como regra geral, vai ser feita pelo Diário Oficial, na pessoa do advogado constituído. Se o executado tiver sido representado na fase de conhecimento pela Defensoria Pública ou não tiver advogado constituído nos autos, ele vai ser intimado por meio de carta com AR. Se ele tiver sido citado por edital na fase de conhecimento e tiver sido revel, ele vai ser intimado aqui por edital. A gente viu tudo isso no encontro anterior. A intimação depende de requerimento do exequente, não podendo ser realizada de ofício. Então, também da mesma forma, quando o credor, o exequente ajuiza, né, dá início ao cumprimento de sentença, ele vai indicar o cálculo atualizado e vai pedir a intimação do executado para pagar. A terceira etapa, aí a gente vai ter duas possibilidades, né? O devedor vai ser intimado e vai efetuar esse pagamento realmente, né? É o fim desejado de todo cumprimento de sentença, né? Quando você instaura o cumprimento, o que você deseja é que a parte seja intimada e pague. E aí, qual é o caminho que o cumprimento de sentença vai seguir nessa hipótese? Nessa hipótese, então, o exequente vai ser intimado para se manifestar sobre esse pagamento. Se ele identificar que o pagamento foi correto, né, então foi feito o pagamento do principal com as custas, no caso do executado não ser beneficiário da justiça gratuita, ele vai ter que arcar com as custas. Então, nesse caso, não vai haver incidência de multa nem de honorários da fase de cumprimento de sentença, só os honorários que já foram impostos, já foram fixados na sentença, né? E vai ser extinto o cumprimento de sentença. Agora, se o credor, o exequente, identificar que o pagamento foi feito a menor, não contemplou algum valor que tinha sido apresentado no cálculo, aí vai incidir a multa e os honorários sobre esse saldo remanescente, né? Sobre esse débito remanescente. O mesmo regramento vai ser seguido em caso de pagamento antes da intimação para o cumprimento de sentença. Então, mesmo que o devedor, o executado, seja intimado, efetue o pagamento antes da intimação, também vai acontecer isso. O credor, o exequente, vai ser intimado para se manifestar sobre esse pagamento. Se estiver a menor, ele vai indicar, vai incidir juros e vai incidir multa e honorário sobre a diferença. E se tiver ok o pagamento, se tiver sido feito o pagamento corretamente, vai ser extinto o cumprimento de sentença. Agora, a outra possibilidade é a de o executado não efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, que aí, infelizmente, acaba sendo mais comum no dia a dia, né? Porque se a pessoa já pretendia pagar, provavelmente ela já o teria feito, né? Então, para ela ter esperado... Oi? Exatamente, até para não ter a incidência de juros e correção por mais tempo, né? Mas, enfim, esse infelizmente é o que acontece mais no dia a dia, né? A pessoa vai ser intimada, mas não vai efetuar o pagamento. E aí, nesse caso, o código fala da incidência de multa de 10% e honorários de 10%. Aí você pode se questionar, esses honorários eles vão ser somados aos honorários que foram fixados na fase de conhecimento? Sim, eles serão somados. Esses honorários eles são devidos em razão da instauração do cumprimento de sentença, né? Então, vamos supor que na fase de conhecimento já foi fixado 20% de honorários. Aqui vai ser fixado mais 10%? Isso, então vai somar e vão ser 30%, é isso mesmo. Se eu fui beneficiário da justiça gratuita, significa que esses honorários não vão ser fixados, eles serão fixados, eles só não, a exigibilidade deles é que fica suspensa,
né? E aí vai caber ao exequente, ao credor, o ônus de provar que houve uma mudança na situação de fato daquela pessoa que justifique a cessação do benefício da justiça gratuita. Mas enquanto ela for beneficiária, esses honorários eles são fixados, não deixam de ser fixados, são fixados, mas a exigibilidade fica suspensa. Às vezes, em sentença mesmo, é comum a gente ver o erro. Deixe de fixar honorários em razão da parte ser beneficiária da justiça gratuita. Não é isso que o Código estabelece. Os honorários eles deveriam ser fixados da mesma maneira. A diferença é que a exigibilidade fica suspensa. Então, nesse caso, vai incidir a multa de 10% e os honorários de 10% também, né? E vão ser praticados os atos de expropriação, né? Aí aqueles atos de busca de patrimônio para saldar aquele débito. E aí, sobre isso, também algumas observações. Os honorários, eles podem ser majorados, podem ser aumentados, não há impedimento para que aconteça essa majoração, né? Podendo chegar até o limite de 20%, a depender da complexidade do cumprimento de sentença. Então, o cumprimento de sentença acabou perdurando por um longo período, acabou necessitando de uma série de diligências que escapam do caminho natural do processo, né? Enfim, então, ponderando isso, é possível a majoração dos honorários. O prazo de 15 dias deve ser contado em dias úteis, porque é um prazo processual, né? E aí tem esse julgado do STJ, que está lá no informativo 594, que ele fala que os executados representados pela Defensoria Pública gozam de prazo em dobro para efetuar o pagamento do débito, né? Então, quando você fala de prazo em dobro, uma prerrogativa da Defensoria Pública, né? Uma prerrogativa institucional. E aí tem esse julgado do STJ. Ele não foi julgado pelo rito dos recursos repetitivos, então ele não é vinculativo. É importante a gente conhecer essa jurisprudência, uma jurisprudência que é favorável, né? Mas que não se pode dizer que é algo francamente majoritário ou que é algo vinculativo. Mas existe esse precedente favorável. O quarto passo, né, desse rito procedimental seria que, transcorrido o prazo de 15 dias para o pagamento voluntário, não tendo sido efetuado o pagamento, vai ser iniciado o prazo de 15 dias para que o executado apresente impugnação ao cumprimento de sentença. Ele precisa ser intimado novamente para apresentar a impugnação? O que vocês acham? Não é necessário uma nova intimação, né? Ele é intimado a primeira vez para efetuar o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 dias. Transcorrido esse prazo, automaticamente se inicia um novo prazo de 15 dias para apresentação da defesa, que é feita por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, né? Então, é 15 mais 15. Os prazos eles não são concomitantes. Não é 15 dias para pagar ou apresentar a impugnação. É 15 mais 15, né? 15 para pagar e depois 15 para impugnar. E essa impugnação ela vai ser oposta nos próprios autos, né? Não tem natureza jurídica de ação, diferentemente dos embargos à execução, né? Ela é oposta nos próprios autos. Ela pode ser oposta independentemente de penhora ou nova intimação, como a gente mencionou, certo? Não precisa o devedor ele ser intimado novamente para apresentar essa impugnação. A gente vai estudar a impugnação detalhadamente no nosso próximo encontro, porque é o encontro que a gente vai falar das defesas do executado, né? Até então a gente tem estudado o cumprimento de sentença e os títulos executivos judiciais e extrajudiciais, mas a gente não abordou ainda como que o executado se comporta nesse procedimento, né? Quais são as defesas cabíveis, o que ele pode alegar, o que ele teria que ter alegado na fase de conhecimento, o que ele pode alegar a qualquer tempo por ser matéria de ordem pública. Então, tudo isso a gente vai verificar, vai estudar com detalhes no próximo encontro. Aqui a gente vai falar, a gente está focando no procedimento, né? Em como se dá o passo a passo desse cumprimento de sentença. A natureza jurídica
da impugnação ao cumprimento de sentença, ela gera alguma divergência, mas o que prevalece na doutrina e na jurisprudência é que se trata de um mero incidente processual, que não tem natureza jurídica de ação, né? Em vários momentos o Código dá essa indicação da vontade dele de que aquilo seja apenas de que não tenha natureza jurídica de ação, mas que seja apenas um incidente processual, né? Porque a ideia é realmente simplificar o rito e ser condizente com a escolha do legislador pelo processo sincrético, né? E as matérias alegáveis estão descritas lá no artigo 525, parágrafo 1º, que a gente vai estudar no próximo encontro, certo? Como regra geral, ela não tem efeito suspensivo, certo? O Código ele vai trazer isso como regra geral para todas as defesas do executado, praticamente. Regra geral de não ter efeito suspensivo, ou seja, aquele efeito suspensivo que se chama ope legis. Não existe o efeito suspensivo que decorre da própria lei, né? Que a própria lei já atribui. Não existe. Pode ser atribuído o efeito suspensivo quando o executado assim o pleitear, assim o pedir, né? E quando ele oferecer garantia do juízo, certo? Então, o Código ele permite essa exceção para que a impugnação seja executada, precisa requerer e oferecer garantia do juízo. E ainda o Código traz uma possibilidade de superação do efeito suspensivo, né? Mediante caução arbitrada pelo juiz e prestada pelo exequente nos próprios autos. Então, regra geral, a impugnação não tem efeito suspensivo. Exceção, o juiz pode atribuir efeito suspensivo à impugnação, desde que o executado requeira isso e preste a caução. Mas o exequente, ele pode querer tanto dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, ele pode ter tanta vontade, né, estar tão ávido por garantir a satisfação da obrigação, que aí ele vai prestar uma contracaução, né, em valor fixado pelo juiz para que o cumprimento de sentença tenha prosseguimento, ou seja, para que a impugnação não receba efeito suspensivo, certo? Aqui a gente tem duas súmulas do STJ que são super importantes, que acho que é importante mesmo a gente dar uma atenção especial a essas duas súmulas. A primeira é a 517, que vai dizer: são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para o pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. Ou seja, ainda que o executado não ofereça impugnação, né, se ele deixar transcorrer o prazo para o pagamento voluntário, ainda assim vai ser devido os honorários advocatícios. Por quê? Porque ele deixou transcorrer esse prazo, né? Ele fez com que o exequente precisasse ter um trabalho extra de oferecer dar início ao cumprimento de sentença. Então, isso faz com que sejam cabíveis os honorários, mesmo que não tenha sido impugnado, certo? Então, esse é o primeiro ponto da súmula 517. E a súmula 519 do STJ também fala: na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Ou seja, você ofereceu a impugnação e a minha impugnação foi rejeitada, né? Não foi acolhida. Nesse caso, o executado não vai fazer jus ao arbitramento de honorários advocatícios. Para ficar mais claro, a gente colocou aqui 3 situações para exemplificar, certo? Para ficar mais clara a interpretação dessas súmulas. A situação 1 é a seguinte: no cumprimento de sentença, o devedor é intimado e não faz o pagamento voluntário no prazo de 15 dias. Deixou transcorrer esse prazo, certo? Não interessa se houve ou não impugnação ao cumprimento de sentença, porque a situação de uma maneira ou de outra vai gerar condenação em honorários, pois o devedor deu causa ao início do cumprimento de sentença. Isso foi fácil porque é a literalidade da súmula 517, é o que a gente já tinha falado. A situação 2, no cumprimento de sentença, o devedor apresenta impugnação e esta é rejeitada. Então, o juiz não acolhe os argumentos lá da impugnação. O devedor, ao apresentar a impugnação, iniciou um mero incidente no processo, sendo isso insuficiente para gerar novos honorários.
Então, ele continua tendo que pagar os honorários por causa do cumprimento, certo? Ele vai pagar os honorários do cumprimento de sentença, aqueles que são devidos após o transcurso do prazo de pagamento voluntário, certo? E a situação 3, no cumprimento de sentença, o devedor apresenta impugnação e esta é acolhida, ainda que parcialmente. Então, essa situação vai gerar condenação em honorários em benefício do executado impugnante, certo? Então, em caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, o impugnante, o executado, vai fazer jus ao arbitramento de honorários, certo? Aqui eu trouxe uma questão de concurso que eu tirei da defensoria da prova da Defensoria Pública do Mato Grosso, que diz o seguinte, está muito pequeno, né? Mas vamos lá, ela tem 5 itens e ela pede para a gente dizer quais são os itens corretos, certo? O item 1, ele fala o seguinte, na execução fundada em título executivo extrajudicial, que contém a obrigação alimentar, se o executado não pagar o débito em 3 dias ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. O que vocês acham desse item? Ele está ferrando um pouco a gente, porque a gente não viu ainda, né? Vai ser objeto dos próximos momentos aqui. Mas, a princípio, gente, essa afirmação ela está correta, certo? Não contém nenhum erro. Então, aqui... Pois não. Mesmo sendo título extra. Você tem, por exemplo, um acordo celebrado pelas partes na Defensoria Pública, assinado pelas partes e pelo defensor ou defensora. Isso vai ser título executivo extrajudicial, tá no rol dos títulos extras que a gente estudou. Mas a gente corre pelo procedimento do cumprimento de sentença que reconhece... A pessoa vai dar início à execução de título extrajudicial e o executado vai ser intimado para efetuar o pagamento no prazo de 3 dias, né, sob pena de prisão. E se o débito for aquele dos últimos 3 meses e mais as parcelas que se vencerem no curso do processo. Vai seguir esse rito também, da mesma maneira do título judicial, certo? Então, vamos lá, essa alternativa estaria correta, o que faria com que a gente eliminasse quais assertivas? A B e a E, né, a princípio? Então, vamos para a segunda. Oi? A A até agora está certa, né? Vamos para a segunda. No caso de condenação em quantia certa, o cumprimento definitivo de sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custa, se houver. Transcorrido o prazo mencionado, sem pagamento voluntário, ele será novamente intimado para, no prazo de 15 dias, apresentar nos próprios autos a sua impugnação. A gente acabou de ver, não tem nova intimação. Ele vai ser intimado para efetuar o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 dias. Transcorrido esse prazo e não tendo sido feito o pagamento, vai ser automaticamente iniciado o prazo de 15 dias para que ele oferte a impugnação. Então, esse item aqui está errado. A gente, então, eliminaria a B a gente já tinha eliminado, e a D e a E. A gente já tem o gabarito, seria a C, né? A 1, a 3 e a 4 estão corretas, mas vamos ver as outras para a gente confirmar se a gente vai manter o item C. Então, a terceira assertiva. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório no prazo de 3 dias, contado da data do protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Essa vai ter um monte de detalhe que a gente vai ficar na dúvida. Na hora da prova mesmo, a gente fica, por causa desse prazo, a gente não vai lembrar, mas seria isso mesmo, né? Vai ser levado a protesto depois de transcorrido o prazo de pagamento voluntário. E esse protesto ele vai ser levantado, vai ser retirado após o pagamento do débito, né? A quarta, pelo nosso gabarito, ela também estaria correta, mas vamos conferir. Na execução de título extrajudicial, o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, cujo prazo para oferecimento é 15 dias úteis.
Então, a gente não estudou ainda a execução de título extra, mas seria esse mesmo procedimento, não está errado, está correto, certo? E a 5 vai estar errado, né? Provavelmente, mas vamos ler. No cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial, no prazo para impugnação ou embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, acrescido de custas e honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção e juros de 1% ao mês. O que vocês acham? Que está errado, a gente já viu que estaria, né? Pelo nosso gabarito. Mas por quê? No cumprimento não se aplica. O que acontece? A gente tem esse rito, né, realmente, mas esse rito, pela jurisprudência majoritária, ele vai ser exclusivo da execução de título extrajudicial. Ele não vai se aplicar ao cumprimento de sentença. A gente tem alguns juízes que, assim, autorizam o parcelamento, mas não existe o direito ao parcelamento, não. Direito ao parcelamento, o Código só traz nessa hipótese da execução de título extra. Qual foi a lógica do legislador, né? Na execução de título extra, a pessoa vai ter, entre aspas, pulado uma fase procedimental inteira, que é a fase de conhecimento. Então, justificaria uma maior celeridade, assim, né, na questão, quer dizer, justificaria que o devedor pudesse ter um prazo para o pagamento. No cumprimento de sentença, o credor, né, aquele que deseja a satisfação do seu crédito, ele já esperou muito mais, em regra, né, porque ele teve uma fase de conhecimento, ele teve todo aquele rito procedimental para obter uma sentença, recursos, trânsito em julgado, e aí não seria, digamos, justo, o legislador entendeu que não seria justo ainda permitir, depois de todo esse tempo, que o credor tivesse direito a um parcelamento, né? Então, por isso que esse direito ele seria realmente exclusivo da execução de título extra. Então, essa assertiva não está correta, ela está errada. O nosso gabarito seria o C. Vamos ver se seria isso mesmo. Então, tá correto, né? E aí, cada item eu coloquei qual é o artigo correspondente para mostrar para vocês aquilo que a gente sempre vem constatando, né? O quanto a leitura do código, o estudo da letra da lei mesmo ainda é necessária nas provas de processo civil. A gente vai, então, agora iniciar o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer e não fazer, certo? Quais são as características dele? Ele também é iniciado a requerimento do exequente, vai seguir a mesma lógica do cumprimento de sentença e da obrigação de pagar quantia, né? Isto é, mesmo já tendo uma sentença transitada em julgado, o juiz ele precisa aguardar, né, mesmo que o exequente dê início ao cumprimento, né? Porque vai valer o princípio da inércia da jurisdição. É uma fase procedimental também, a gente estudou, né, que o processo sincrético hoje ele é adotado amplamente no CPC de 2015. Então, o que você tem são fases procedimentais, a fase de conhecimento e a fase de cumprimento de sentença. E ela decorre do não adimplemento, da não satisfação espontânea da obrigação de fazer ou não fazer, que foi fixada no título executivo já transitado em julgado. E também vai ser aplicado a sentença que reconheça deveres de fazer e não fazer de natureza não obrigacional, né? Então, aqui o Código não vai fazer distinção se essa obrigação de fazer ou não fazer decorre de uma natureza não obrigacional, né? Quer dizer, de uma relação que não tinha natureza de obrigação, né? Não era regida, por exemplo, por partes com um vínculo prévio, um vínculo anterior, um contrato, alguma coisa assim, né? Ou se ela era regida por regras não obrigacionais, isto é, pessoas que não tinham vínculo anterior, por exemplo, um pedestre que foi atropelado por um veículo, né? E aí ele requereu condenação do culpado pelo atropelamento em obrigação de fazer, de levá-lo à fisioterapia, sei lá. Obrigação de fazer, de levá-lo a todos os tratamentos. Aqui, isso aí é uma obrigação de fazer, né, que não tem natureza obrigacional, porque o autor e o réu não tinham relação jurídica prévia, né? Eles não tinham uma relação obrigacional antes do fato, né? Seria isso que está lá no artigo 536, parágrafo 5º.
E qual vai ser o procedimento? Né? A primeira coisa é que ele vai ser instaurado por meio de uma petição a requerimento do exequente, não pode ser instaurada de ofício. O executado vai ser intimado para cumprir a tutela específica da obrigação contida no título. Né? Aqui a gente teve uma mudança, já desde o CPC de 73, era muito comum aquela obrigação de fazer acabar sendo convertida em perdas e danos, né? A pessoa entrava porque, nesse meu exemplo do pedestre, por exemplo, ele queria que o culpado pelo fato levasse ele até o tratamento, né? 2 vezes por semana que fosse. E era muito comum, não importa, se ele pagar o equivalente à ida e volta diária, ele vai estar cumprindo a obrigação da mesma forma. Então, houve uma mudança axiológica, né, uma mudança valorativa, no sentido de se entender que se a pessoa entrou requerendo a tutela específica da obrigação, é porque isso é prioritário para ela, senão ela teria pleiteado, né, a conversão em perdas e danos. Então, hoje, o que se tem é que, prioritariamente, deve ser tentada a obtenção da tutela específica da obrigação, né? Ainda que, no fim das contas, tudo ou quase tudo pode ser convertido, né, em dinheiro, em pecúnia, em obrigação de pagar, enfim. Mas a escolha daquele jurisdicionado, a escolha daquela pessoa ao acionar o judiciário foi pela obtenção da tutela específica e ele tem direito a isso, né? Então, hoje, se entende isso, que ele vai ser intimado para cumprir a tutela específica da obrigação. Não foi possível, realmente, isso se tornou impossível ou de forma recorrente, o devedor está se fazendo, ele tá se esquivando disso. Podem ser utilizados instrumentos que a gente vai ver, né? Aqui a gente até já viu um pouco quando a gente falou daquele artigo 139, do Código de Processo Civil, mas vão ser utilizados os instrumentos jurídicos processuais para garantir essa tutela específica. Não sendo possível, mas só em último caso, não sendo possível, vai ser possível pleitear a conversão em perdas e danos. Mas hoje o que se tem muito claro é a prioridade, né, a escolha feita pelo exequente de obtenção da tutela específica da obrigação. E aqui, novamente, a gente vai poder ter 2 caminhos possíveis. O primeiro se o executado cumprir a obrigação, é o caminho desejado, né? Nesse caso, o exequente vai ser intimado para se manifestar e, em se confirmando o cumprimento, vai ser extinto o cumprimento de sentença, né? Esse é o caminho desejado, mas, infelizmente, o que não é mais comum. O segundo caminho possível o executado é intimado e não efetua o cumprimento da obrigação. E aí, nesse caso, o juiz vai poder, de ofício ou a requerimento, para garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, ele vai poder determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Está lá no artigo 536. Então, aqui, a gente tem presente a questão do poder geral de cautela, né? Ele não tinha como o código processual prever todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais. A vida real, ela é sempre muito mais ampla, aquilo que a gente já falou até no encontro anterior, né? Não teria como prever todas as medidas possíveis. Então, o que o código traz é uma norma aberta, né, que confere ao juiz a possibilidade de adotar medidas coercitivas, mandamentais, para garantir a tutela específica da obrigação, inclusive podendo fazer isso de ofício. Então, por exemplo, ele pode determinar o auxílio de força policial, ele pode... cada caso concreto é que vai indicar que medida vai ser mais adequada para garantir a satisfação dessa obrigação de fazer, né? E aqui alguns comentários. A possibilidade de imposição de medidas ao executado de ofício pelo juiz, com base no poder geral de cautela. Esse artigo 139, inciso 4º, a gente até leu, acho que foi no primeiro encontro nosso, porque ele está disposto lá na parte geral, não é na parte específica de cumprimento de sentença, né? Quando ele vai falar dos deveres, né, do juiz, enfim, e nesse inciso ele fala que vai caber ao juiz adotar todas as medidas necessárias à garantia do cumprimento da obrigação. Isso é uma cláusula aberta que propositadamente o legislador
inseriu no diploma, no Código Processual, né? Justamente com essa intenção de facultar ao juiz, no caso concreto, analisar quais são as possibilidades e as necessidades de satisfação da obrigação. O artigo 536, parágrafo 1º, ele vai trazer algumas medidas que o juiz pode autorizar, mas é um rol exemplificativo, como a gente conversou, né? Porque a lei, ela não vai conseguir prever tudo, né? Prever antecipadamente tudo que pode acontecer na vida real. Então, vai ser um rol exemplificativo. E possibilidade de condenação em litigância de má-fé e crime de desobediência em caso de descumprimento injustificado da ordem judicial, né? Então, por exemplo, se o exequente consegue demonstrar que o executado tem meios de satisfazer, nesse exemplo do atropelamento, né? Que ele queria que o executado fosse condenado em obrigação de fazer, consistente em levá-lo para os tratamentos, né? Um exemplo que não tem muita aplicabilidade prática, mas só para facilitar a visualização. Se ficar demonstrado, por exemplo, que o executado ele tinha disponibilidade, não é que ele estava impossibilitado de levá-lo, né? Mas naquele momento do cumprimento da obrigação, ele estava em casa, sei lá, estava jogando tênis, estava assim numa atividade secundária, ou, né, enfim, ficando demonstrado isso, que ele descumpriu a obrigação de maneira injustificada, né, sem um motivo plausível, isso pode levar a uma litigância de má-fé e também ao cometimento de crime de desobediência. Transcorrido o prazo para o cumprimento da tutela específica da obrigação, vai se iniciar um prazo de 15 dias para que o executado apresente a impugnação ao cumprimento de sentença, que aí vai seguir as mesmas regras do artigo 525. Então, aqui também ele vai ser intimado novamente para impugnar? Não vai, ele vai ser intimado para executar a tutela específica da obrigação, né? E não executando no prazo, vai ser automaticamente iniciado o prazo para impugnação, certo? Então, vai caber aqui mais ou menos a mesma lógica que a gente já estudou. E sobre a multa combinatória, né? Que aí é bem comum a tal das astrens, né? A pessoa não está pagando, ou não está cumprindo a obrigação de fazer, está se esquivando realmente, foi intimado, não cumpriu. Quais são essas regras, qual é a natureza jurídica dela, né? Segundo o STJ, um entendimento desse RESP 770.753 do Rio Grande do Sul, essa multa é medida executiva e não possui natureza sancionatória ou reparatória, porque é muito comum, né? A gente vê um usuário da defensoria ou o cliente do advogado particular, eu quero uma multa bem alta porque eu quero que ele sofra mesmo, eu quero pegar no bolso dele, enfim. Tem esse sentimento, esse revanchismo, né? Essa coisa bem presente mesmo. Mas a natureza jurídica dela é de medida executiva, né? Ela não tem obrigação nem de sancionar o executado pelo não pagamento, né? E nem de reparar o exequente pelos prejuízos causados pelo não cumprimento. O destinatário dessa multa é o exequente, né? Quem faz jus ao recebimento, ao levantamento dessa multa é o credor. Está expressamente previsto no 527, parágrafo 2º. Ela pode ser fixada de ofício na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na fase de execução. E também de ofício, o juiz ele pode modificar o valor da multa, a periodicidade da multa ou inclusive excluir a incidência da multa, né? Se ele verificar que essa multa se tornou insuficiente ou excessiva, se o executado tiver demonstrado que cumpriu parcialmente, né, a obrigação, ou se ele demonstrar uma justa causa para o não cumprimento. Por exemplo, nesse meu exemplo lá inicial, atropelamento, condenação, obrigação de fazer, levar lá para os tratamentos, né? Levar e buscar para os tratamentos. Aí o juiz fixou a multa porque o executado foi intimado para cumprir, não cumpriu, né? Se manteve silente, sequer impugnou, ofertou impugnação ao cumprimento de sentença. E aí vai caber o juiz ofertar essa multa, fixar essa multa combinatória. Depois vem o executado e fala assim, olha, eu estava viajando nessa época a trabalho, tá aqui as passagens aéreas, né? Enfim, uma declaração do meu empregador confirmando que eu fui convocado para essa atividade, mas eu já retornei, já estou aqui.
já posso cumprir a obrigação e por esse período em que eu não estava, deposito nos autos aqui o valor correspondente ao transporte, enfim. Se o juiz entender que isso é razoável, que essa justificativa foi razoável, ele pode excluir, né, afastar a incidência da multa. Mas ela poderia ser diminuída, né? O CPC não fala expressamente, então há uma divergência, mas prevalece que sim, para evitar um enriquecimento sem causa. Não é incomum a gente ver, certo? A multa já está em 1 milhão, já está em 1 milhão, mas o executado é uma pessoa de poucos recursos, né? Enfim, não tem condições, esse valor nunca vai poder ser adimplido, enfim, pode ser sim diminuído, mas ainda há uma divergência sobre isso. E aí os parâmetros, né? É muito comum a gente receber a gente ver essa denominação de multa diária, né? Requer-se a fixação de multa diária pelo descumprimento. É uma multa combinatória, é sinônimo de astrentes, mas não necessariamente a multa precisa ter a periodicidade diária. Ela pode ser, inclusive, fixa, né? Ao 537 lá do CPC, ele só determina que ela seja suficiente e compatível com a obrigação e que determine um prazo razoável para o cumprimento do preceito. Então, aí vai valer uma regra de razoabilidade, né? Mas é muito comum a gente pedir o exequente pleitear a fixação da multa diária. Isso pode fazer com que o operador do direito ou a operadora do direito acaba incidindo em erro no sentido de achar que sempre precisa ser diária. Não precisa ser, né? Você pode, inclusive, pedir a multa diária e receber uma multa fixa, né? Porque o juiz pode fixar conforme lhe aprouver, conforme lhe figurar ali mais razoável. A gente tem aqui a súmula 410 do STJ que diz o seguinte: a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, né? Então, para que essa multa passe a ter incidência, precisa que o executado seja intimado, né? Porque ele pode até pensar assim, eu vou deixar aqui transcorrer um pouco tempo porque ainda não está correndo, ainda não foi fixada a multa, então ele precisa ser intimado previamente para que essa multa tenha incidência. Após a vigência do CPC de 2015, o STJ voltou a discutir a necessidade ou não de intimação pessoal do devedor nesse caso, e ainda não há um posicionamento firmado. A intimação pessoal seria para o cumprimento da tutela específica da obrigação num prazo razoável a ser fixado pelo juiz, porque também o CPC não traz o prazo fixo, né? Vem daquilo que a gente conversou no encontro anterior. Vai depender muito, inclusive, da complexidade dessa obrigação de fazer, né? A obrigação de fazer para construir um muro de 20 quilômetros, né, com características próprias, não vai adiantar ele fixar um prazo de 5 dias ou mesmo de 15 dias, porque ele não vai, é inexequível nesse período. Então, vai o caso concreto que vai dizer o prazo, né? E aí, o termo inicial da incidência da multa vai ser o vencimento desse prazo. Ou seja, a pessoa vai ser intimada para cumprir em tantos dias sob pena de multa, né? O exequente vai contabilizar o transcurso desse prazo, e aí no dia seguinte ao término desse prazo vai ser o dia 1 da incidência da multa, né? Vai ser dessa forma que vai acontecer. A executabilidade da decisão que fixa a multa. No CPC de 73 não havia uma previsão expressa a esse respeito, então havia duas correntes. Uma que defendia a executabilidade imediata, né? Ou seja, a multa poderia ser fixada imediatamente em razão de sua função persuasiva, já era o entendimento majoritário, inclusive no STJ, e uma segunda corrente que defendia que ela só poderia ser executada após o trânsito em julgado, né? E aí, por uma questão de segurança jurídica, tinha um entendimento do Marinoni sobre isso, era um entendimento minoritário, que ele dizia, olha, depois para desfazer os atos processuais, para desfazer as medidas
Sim, as medidas para obter a satisfação dessa multa seria muito mais dificultoso. Então, ele entendia que por uma questão de segurança jurídica seria necessário aguardar o trânsito em julgado, mas isso não prevalecia, né? Até porque justamente a obrigação, a intenção de fixar essa multa era justamente para que a pessoa fosse ali, servir de instrumento, né, de coerção ao cumprimento da obrigação. Então, não faria sentido esperar que ela só pudesse ser executada depois. E aí, no CPC de 2015, como ficou essa questão? O artigo 537, parágrafo 3º, ele prevê que a multa terá executabilidade imediata, mas o levantamento só vai poder acontecer após o trânsito em julgado da sentença favorável. Então, o CPC acabou adotando um caminho intermediário entre as duas correntes. Então, vai poder executar, mas só vai poder levantar após o trânsito em julgado. E aí teve esse julgamento desse recurso especial no STJ em 2017, que está no informativo 608, estabelecendo que o valor da multa combinatória não integra a base de cálculo da verba honorária. E aí a gente vai iniciar o cumprimento de sentença da obrigação que reconhece a obrigação de entregar coisa, né? Então, a gente falou da de pagar quantia, a gente falou da de fazer e não fazer, e agora a gente vai passar para a terceira modalidade de cumprimento de sentença, que é a de obrigação de entregar coisa. Ela vai ter também a característica de ser iniciada a requerimento do exequente, né? Mesmo já tendo a sentença favorável, o juiz não pode deflagrar o cumprimento de sentença de ofício, precisa ser a requerimento do exequente. Ela é uma fase procedimental decorrente da não satisfação espontânea de uma obrigação de entregar coisa, já fixada no título executivo transitado em julgado, né? Então, você tem aí uma sentença que condenou o réu a entregar 20 semoventes que estavam na fazenda do autor, mas que o executado, o réu, por algum motivo, tá se negando a entregá-lo, né? A entregar para ele esses bens, né? A sentença já condenou o réu a essa obrigação, né, de entregar coisa, mas o réu não está cumprindo espontaneamente essa obrigação. Então, vai caber ao exequente dar início ao cumprimento de sentença. As disposições sobre cumprimento de obrigação de fazer e não fazer vão se aplicar no que couber ao cumprimento de sentença de obrigação de entregar coisa, né? Então, no que for possível serem aplicadas as regras da obrigação de fazer e não fazer, vai poder transpor aqui para a obrigação de entregar coisa. O seu procedimento também é o mesmo comentário que a gente fez sobre a obrigação de fazer e não fazer, né? Vai ser aplicado ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de entregar coisa de natureza não obrigacional. Então, não necessariamente autor e réu precisavam ter uma relação jurídica prévia, né? Nesse caso, por exemplo, dos semoventes, o autor é um proprietário de uma terra e o réu é um vizinho, por exemplo. Eles não tinham relação jurídica, por exemplo, contratual prévia, né? É apenas o réu que está se negando a entregar os semoventes para o autor. Então, também nesse caso vai ser possível aplicar o procedimento de obrigação de entregar coisa. Como é que vai valer esse procedimento? O primeiro ponto é o pedido, o requerimento do exequente, né? O executado vai ser intimado para cumprir a tutela específica da obrigação contida no título. Então, aqui também, mais uma vez, a intenção, o desejo do autor é obter a tutela específica. Ele não quer o valor correspondente aos 20 semoventes. Ele quer exatamente os objetos que eram dele, né? Enfim, então, a intimação vai ser para cumprir a tutela específica. E aqui, novamente, você vai ter dois caminhos possíveis. Um caminho desejado, porém menos comum, que é de o executado efetuar, né, cumprir a obrigação e entregar a coisa ao objeto do cumprimento de sentença. Aí, nesse caso, o exequente vai ser intimado para se manifestar. Se ele confirmar que foi cumprida integralmente a obrigação, o cumprimento de sentença vai ser extinto.
Mas o outro caminho, a outra possibilidade é que o executado não cumpra a obrigação. E aí, nesse caso, vai ser expedido o mandado de busca e apreensão, se estiver falando de coisa móvel, no meu exemplo é um semovente, então vai ser expedido o mandado de busca e apreensão, ou de emissão na posse, se a gente estiver falando de uma coisa imóvel, né? Também, se for transcorrido o prazo de cumprimento da tutela específica da obrigação, automaticamente vai ser iniciado o prazo de 15 dias para impugnação ao cumprimento de sentença. Não depende de nova intimação, né? Esse prazo vai ser automático e vai seguir as mesmas regras do artigo 525 no que couber. E sobre benfeitorias, é muito comum, né? Eu apliquei vacina nas vaquinhas, né? Eu tinha 20, elas estavam descuidadas, sujas, eu lavei, eu investi dinheiro ali, enfim. Quando é que vai ser possível obter o ressarcimento por essas benfeitorias? O Código explica isso no artigo 538, parágrafos 1º e 2º, e ele diz o seguinte: sua existência e o direito de retenção, eles devem ser alegados na fase de conhecimento. Então, vai incidir aí uma preclusão para essa alegação, né? De preferência, o réu ele já vai ter que indicar de forma discriminada, né? Porque é muito comum. Eu fiz umas coisas lá, mas o que foi que o senhor fez? Eu não sei, não me lembro direito. Mas o senhor lembra quanto foi? Eu acho que foi uns 500 reais. O senhor tem nota fiscal? Ixi, tenho não. Não guardei nada, né? Então, assim, de preferência, a vontade do código qual é? Que você já indique isso na fase de conhecimento, em contestação, né? Porque senão vai precluir. E aí, preferencialmente, que você já indique o valor e quantifique quanto valeram essas benfeitorias. Eu fiz, porque no meu exemplo eram coisas móveis, mas se fosse um exemplo de coisa imóvel, eu troquei o telhado, eu troquei as janelas, eu troquei o piso, eu construí um segundo banheiro, eu construí um cômodo, né? Então, quanto mais especificado tiver, fica a lição de vida pra gente guardar tudo, orientar todo mundo mesmo a guardar, porque quando o conflito ainda não se instaurou, a gente nunca imagina que vai precisar, né? A gente nunca imagina que futuramente aquilo vai poder ser objeto de algum litígio, né? De algum conflito. Então, por precaução, guardar tudo mesmo, pedir as notas, enfim, se precaver mesmo, porque esse ônus da prova é de quem alega, né? Então, quem está alegando isso precisa demonstrar que fez essas melhorias. Aí, a gente vai iniciar o cumprimento de sentença da obrigação de pagar alimentos. Vocês acham melhor a gente já fazer um intervalinho para poder iniciar? Porque é super importante, né? Melhor, então tá ótimo.